Obsessão, esse é um assunto que é interessante eu começar ele num espaço tão abençoado como esse que eu estou aqui, começar essa subsérie dentro da série de mediunidade falando sobre os obsessores, obsessão. Eu acho que eu estou num bom lugar para iniciar essa viagem, vem comigo. Olha só, totalmente de improviso, tá tremendo aqui, né? Eu tô segurando o celular e eu vim num lugar maravilhoso, onde tem pássaros, tem animais, tem muita coisa, tem seres humanos também, mas pouquíssimos, quase nenhum, a ponto de eu poder tirar a minha máscara e ficar, assim, a 100 metros de mim não tem ninguém, então tá muito, muito vazio, por conta, claro, de ser um dia de semana, e também da nossa situação da pandemia. E eu pensei, eu acho que eu vou começar essa série sobre obsessão nesse espaço maravilhoso, dessa forma aqui, segurando o celular mesmo, e acho que vai ser interessante. Pois bem, eu vou ter que fazer alguns vídeos, tá? Não dá para falar desse assunto em um vídeo só. O assunto obsessão, ele cobra muitos balões, e a gente abrir muitos caminhos aí para falar. Claro que não vai dar para esgotar todos que eu gostaria, mas eu já vou avisar para você que eu tenho uma visão do assunto obsessão que pode ser que já crie algumas fricções com o que a maior parte das pessoas, principalmente que tem uma educação espírita, acreditam. Então eu caminhei com Kardec, com a leitura do Espiritismo sobre obsessão até um ponto. E a partir de um ponto eu peguei uma bifurcação, e aí a partir dessa bifurcação eu tenho alguns pontos que eu não concordo, e claro, eu vou colocar isso aqui dessa forma, como eu vejo a obsessão, tá? Esse vídeo aqui eu queria começar falando com vocês sobre o que, né, é a obsessão, e falar para você que eu hoje vejo 3 tipos de obsessores, né, ou 3 tipos de ligações obsessivas, e eu queria já iniciar isso para a gente nos próximos vídeos destrinchar isso melhor. Bem, primeiro ponto que a obsessão, né, obsidiar, esse radical aí, dentro desse contexto espírita, claro, ele tem a ver com subjugar. Então, é uma dominação essencialmente. Então há algo que domina algo. Algo que domina algo. E aí é interessante começar pensando nisso, em algo, porque muitas vezes não é um ser que está obsediando o outro. Isso a gente vai falar agora nos 3 tipos de obsessão que eu vou separar para vocês aqui. Bem, nós podemos dividir a obsessão vendo por 3 vieses, 3 possibilidades. A primeira de todas, e aí já vou colocar para você que a maior parte dos casos, é a auto-obsessão. A auto-obsessão é você, com o seu aparelho psíquico, criando entidades autônomas, através dos seus complexos e tudo mais, que vão te obsidiar. E é a maior parte dos casos, e geralmente as pessoas vão sempre tentar buscar um agente externo, mas é a possibilidade, no meu caso, a maior possibilidade sempre, tá? Na minha leitura. Depois nós temos o quê? Nós temos a obsessão externa não identificada, que é o quê? É a obsessão do meio. Essa obsessão pode vir a partir de situações opressivas, a partir de energias mesmo do plano espiritual, formas, pensamentos, pode ser um espírito, pode ser uma pessoa encarnada que exerce um magnetismo perverso sobre as pessoas, sobre a outra pessoa, e aí se torna um caso de obsessão. E a terceira, sim, é uma obsessão externa identificada. E aí nesse caso nós estamos falando, sim, de uma obsessão que ela é praticada por um espírito encarnado ou desencarnado. Então, as duas valem, ok?
Então, como assim encarnado? Sim, você pode ser obsidiado por uma pessoa próxima, inclusive, que mantém, né, você sobre um subjugamento, que perpassa às vezes o físico, mas também, certamente nesses casos, vai também se dar pela imantação energética, que é o caso também dos espíritos quando eles se aproximam de você. E aí sim temos um caso bem mais específico e bem mais raro que todos os outros, não tão raro, mas mais raro, que é quando um espírito de fato está, especificamente aquele espírito, gastando o tempo dele, a existência dele, para ficar te obsidiando. E, obviamente, que é um caso bem complexo esse, porque é alguém que você não está vendo e que está ligado a você energeticamente. Pois bem, 3 maneiras de ver a obsessão e, obviamente, que o que nos interessa mais aqui é nós entendermos quando é um caso e quando é outro. E já te adiantando que eu fiz esse desvio da doutrina espírita justamente porque depois, com a minha expertise de estudar outras áreas, incluindo a psicanálise, terapia e tudo mais, eu vi que a tendência a se tomar, né, boa parte ou a maior parte dos casos da auto-obsessão por obsessão de espíritos é muito grande. Então não há esse cuidado de observar isso. Então se a pessoa está num lugar e ela está falando que está se sentindo mal, ela está obsediada e ela vai para uma sessão de desobsessão e geralmente não resolve nada, né? Mas para não falar só de espiritismo, falar para vocês que eu já disse aqui no canal que eu venho de uma criação evangélica e de uma igreja neopentecostal, das mais famosas, se não a mais famosa, e eu, quando criança, fui submetido aí nessas reuniões com a minha mãe e ver aquele trabalho de desobsessão maluco, né, que eles faziam lá, e que misturava hipnose, misturava auto-hipnose também das pessoas, de acharem que estavam obsidiadas, e um ambiente em que absolutamente qualquer coisa é uma obsessão do demônio. E até casos, obviamente a maior parte dos casos de desequilíbrio psíquico. Então assim, hoje eu já tenho essa leitura e é isso que eu convido você a ver comigo, entender que eu vou friccionar com muita gente aí que já está acostumada a ver muitas coisas como obsessão e que eu hoje tenho certeza, plenamente convencido de que são questões psíquicas, na maior parte delas, uma outra parte não identificada, que são realmente imantações, mas que elas são variáveis, elas se trocam, então a pessoa está se conectando com aquelas coisas. E claro, tem o caso específico, que não é tão raro, mas é em menor número que os outros, claro, de quando uma pessoa é obsediada por outra, encarnada ou desencarnada. Como você viu, a minha leitura ela demanda muita conversa. A gente vai ter que entender esses casos separadamente e também o que importa, como se livrar disso. Como que eu me livro de uma auto-obsessão, como eu me livro de uma obsessão generalizada, que o ambiente está me oprimindo também, e como de fato eu consigo me livrar de uma obsessão pontual, que é um espírito encarnado ou desencarnado que está em cima de mim. Eu acho que vale a pena falar desse assunto e eu vou esperar você aqui nos próximos 4 vídeos, na verdade, que vão ser bem importantes para a gente esclarecer a questão da obsessão. Sou Rogério Temporim, muito feliz de você me acompanhar aqui nesse lugar lindo e maravilhoso que eu estou hoje. Até o próximo vídeo.